A paz do Senhor Jesus, bom dia. Estamos aqui para o nosso último dia desse devocional tão precioso, não é? E estamos alegres, celebrando. Hoje é um dia de celebração, hoje é um dia de gratidão, hoje é um dia de olharmos e dizermos: Senhor, graças te damos, vencemos. O Senhor fez infinitamente mais, além daquilo que pedimos, além daquilo que pensamos. A grandeza desse Deus nos abraça, nos envolve. A grandeza desse Deus, ela é extraordinária. E como estamos felizes, estamos muito felizes mesmo por tudo que o Senhor tem realizado, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que o Senhor tem operado. E esta manhã, independente do que eu ou você, nós possamos estar vivendo, é uma manhã de celebrar, é uma manhã de agradecer, é uma manhã de olhar e dizer: Senhor, eu te dou graças porque o Senhor fez infinitamente mais, além de tudo aquilo que nós podíamos imaginar, que nós podíamos pensar. Deus, Ele nos surpreendeu. Deus, Ele operou maravilhosamente. Deus, Ele nos levou a viver, a contemplar e a conhecer a grandeza dEle. Não é verdade? Como não ser grata, como não glorificar, como não adorar esse Deus, como não engrandecê-lo. Não existe como, não existe forma de olharmos e dizermos assim: não, Senhor, o Senhor não fez. Não, Ele fez. Ele fez infinitamente mais. Ele fez além de tudo que possamos pensar ou imaginar, e isso nos traz alegria. Bom dia, evangelista Adriana Macedo, bom dia, Lilica, bom dia, Silene, bom dia, Lígia, glória a Deus, e isso nos dá muita alegria. E hoje nós estamos no último dia do nosso devocional. Gente, para quem talvez entrou na metade, no meio, ou quem sabe chegou ontem, nós estamos vindo de uma maratona de 40 dias. Foram 40 dias falando sobre o altar da oração, sobre o caráter dos homens que oraram. Passamos 40 dias falando, bom dia, Cris. Passamos 40 dias falando sobre o poder de uma vida de oração. Passamos 40 dias falando também da humanidade. Bom dia, Regina, dos homens de oração. E como nós aprendemos, né? Foram palavras que nos levaram a compreender a grandiosidade de uma vida de oração e também nos fizeram compreender o caráter de um homem e de uma mulher de oração. Sim, Cris, chegamos no último dia e foi tremendo. E eu não digo esse tremendo no sentido de dizer assim: olha, eu estive pregando, bom dia, Thelma, paz. Não. Porque eu também fui extremamente alcançada por esse Deus. Eu também fui tremendamente impactada. Eu falo para você que nessa cadeira, porque é praticamente a maior parte nós fizemos aqui no quintal de casa, né? Debaixo das árvores. E quantas experiências eu tive com Deus nessa cadeira. Quantas experiências ao longo desses 40 dias, quantas revelações o Senhor trouxe, quantas coisas nasceram aqui, como o Senhor fez. E eu posso dizer uma coisa, talvez seja uma lição que eu levarei para a minha vida inteira. Bom dia, Sandra. Para a minha vida inteira eu jamais vou esquecer o poder da palavra, sabe, o poder desta palavra. O que nós encontramos nela, bom dia, Vilma, paz do Senhor, e nós mergulhamos. Eu falo assim que foram 40 dias de uma imersão profunda. Bom dia, Lígia. Foram 40 dias de uma imersão, foram 40 dias assim de nós mergulharmos nessa palavra. Meu Deus do céu, se eu fosse pontuar aqui e falar sobre tudo, meu Deus, coisas que marcaram minha vida. Bom dia, Bia, obrigado por tanto amor e carinho. Seriam imensas, sabe, quando o Senhor falou logo lá no início, né?
sobre Ezequias, né? Sobre profetas que carregam pastas de figo, né? Profetas que curam. Foi tremendo. Outra coisa que marcou muito minha vida, Abacuque, meu Deus, aquela live de Abacuque, ela foi poderosa na minha vida, né? Esperar na torre de vigia, mudar de nível, compreendendo, né, a grandeza de Deus, a soberania de Deus. Lives como a oração no cenáculo, onde falava que os irmãos que estavam fora agora estão dentro e não havia acusação. Gente, eu acho que Esdras, a oração de Esdras, uma oração que muda a atmosfera, e não precisou pregar, mas ele orando, ele mudou a atmosfera daquele lugar. Bom dia, Gi, bom dia, Lê. Foram muitas. A nuvem, né? A live, Elias pedindo um sinal, a nuvem, uma nuvem que nasce sobrenaturalmente, ao invés dela vir de cima para baixo, ela nasce de baixo para cima, ela já sai no mar como uma nuvem, ela não passa pelos processos e ela existe porque ela é sobrenatural. Meu Deus, foram muitas mesmo. A que nós tivemos agora sobre a ilha de Malta, a víbora, meu Deus, como Deus falou. Eliezer, o servo que antes de entrar na cidade, ele está no lugar do destino, mas ele ora antes de entrar. Enfim, foram muitas que Deus marcou. E não foram simplesmente informações, mas foram transformações. Fomos transformados pela palavra. A palavra de Deus, ela tem um poder extraordinário. E eu acredito que nesses 40 dias o Senhor não resgatou simplesmente o altar da oração na nossa vida. Ele resgatou o amor pela palavra. Vivemos em um tempo onde as pessoas elas não têm tanto amor pela palavra. E de verdade, isso dói muito no meu coração. Você quer ver eu ficar muito triste quando alguém olha para mim e fala assim, eu não gosto muito de ler a Bíblia, não. Eu olho assim. Ou quando as pessoas dizem assim, eu não gosto de palavra, né? Eu gosto do poder. Bom dia, Soninha. Isso me angustia, porque eu acredito que não existe manifestação de glória sem palavra. Né? E eu falo que esses 40 dias Deus nos mergulhou na palavra. Deus nos mergulhou, foram 40 dias de imersão na palavra de Deus. Foram 40 dias assim, onde realmente aí na casa de vocês e mesmo eu aqui, onde nós choramos pela palavra. A paz, Senhor, Rose, bom dia. Onde nós choramos com a palavra, onde pessoas foram transformadas pela palavra, onde nós sentimos Deus. Quantas vezes a gente fala assim, não, Deus desceu aqui, a palavra. Então eu vejo que foram 40 dias que nos levaram muito além. Eles não... Foram 40 dias que nos fizeram entender a grandiosidade de uma vida de oração e ao mesmo tempo 40 dias que nos fizeram compreender o poder dessa palavra, sabe? Que resgatou o amor pela palavra de muitas pessoas. Então, eu termino esses 40 dias dizendo, Senhor, obrigado. Obrigado, o Senhor fez infinitamente mais. Quando nós começamos, eu tinha uma ideia, eu tinha uma expectativa, mas eu digo para você que Ele fez infinitamente mais, Ele superou as minhas expectativas, Ele foi além, Ele foi muito além. E terminamos hoje com um saldo extremamente positivo. Terminamos hoje com vidas alcançadas, terminamos hoje com vidas transformadas, terminamos hoje com pessoas que voltaram a exercer seus ministérios, terminamos hoje com pessoas que tiveram um direcionamento de Deus. Amém. Fique em paz, minha irmã Cecília, fique em paz, tá bom? Glória a Deus. Foram dias de muita presença de Deus. E cada dia eu recebia mensagens, às vezes à noite. Muita gente não conseguia assistir de dia por conta do trabalho. E à noite assistia e eu recebia muitas mensagens no direct. Olha essa palavra de hoje. Olha, Deus está mudando a minha vida. Olha, eu comecei de uma forma e estou terminando de outra. E isso não tem nada a ver. Continuamos orando. Amém? Glória a Deus, e isso é precioso, irmã Cecília, saber que tem abençoado sua vida. E nós fomos vendo que as pessoas mandando testemunhos, isso não tinha nada a ver comigo.
Era a palavra, pessoas dizendo assim, olha, eu voltei a crer, eu estou voltando a ter esperança, eu voltei a lutar pelo meu casamento, eu voltei a lutar pelas promessas de Deus. Bom dia, Val. Isso é transformador. Então eu quero até dizer a você que talvez está me ouvindo, meu Deus, o que eu faço, né, com um pequeno grupo do qual eu sou líder, o que eu faço com a célula que eu lidero, o que eu faço com a igreja que eu lidero? A palavra é mais do que suficiente. Quando a palavra ela vem do céu, quando você tem uma visão, que você não está ali para passar informações, mas como nós falamos ontem na live sobre Jó, não é? A informação sem experiência gera ceticismo, e a experiência sem a palavra, sem a informação, ela gera misticismo. Mas quando você traz os dois, não é? A palavra e a experiência, a palavra e leva esse povo ao sobrenatural, não tem como não dar certo, não é? Não tem como, é a palavra. A palavra de Deus nos leva a águas mais profundas. A paz do Senhor, Moeliene. A palavra é extraordinária. E hoje nós vamos encerrar, amém? Com o texto. Nós falamos toda... Glória a Deus, Tatiane, glória a Deus, saber que foram 40 dias de mudança, glória a Deus, e é isso que nós queremos, irmãos, nós vivemos de mudança em mudança. Se você ouvir alguém que fala assim, olha, eu já cheguei onde Deus queria, não tem errado, irmãos, nós vivemos de mudança em mudança, nós estamos em uma caminhada de mudança. A santidade, ela é um processo, a santificação, ela é um processo progressivo, dia após dia. Então, dia após dia, nós estamos tendo que mergulhar. Um exemplo, terminou os 40 dias, aí você diz assim, não, agora tô top, não preciso de mais nada. Não, gente, a gente continua precisando. A gente vai continuar precisando, né? Convido você, lógico, sem dúvida alguma, vou convidar que na segunda-feira estejamos novamente, agora para uma nova fase, né? Uma nova fase. Agora vamos aprender com Jesus. Se tem algum trabalho específico lá na tua igreja sobre palavra. Se lá na tua igreja tem escola bíblica dominical, você não é aluno da escola dominical, você não gosta da escola dominical, eu lhe convido, vá lá, se matricule na escola bíblica dominical e comece a frequentar a escola bíblica dominical. Se na tua igreja, eu senti muito sua falta, Márcia, muito. Você acredita que agora eu estava aqui pensando, meu Deus, é o último dia, ela não vai entrar, mas Deus ouviu minha oração, você está aí, glória a Deus. Se lá na tua igreja tem culto de estudo bíblico, Alessandra, mas eu não vou no estudo bíblico, eu não gosto. Em nome de Jesus, passe aí, sabe, dê sequência a esse tempo de transformação que você começou. Dê sequência, né? Não é uma, não é duas, não é três. São muitas pessoas que me mandaram mensagem. Alessandra, estou sendo transformada, estou sendo mudada, e glória a Deus. Mas não acabou hoje. Você não chegou onde Deus quer. Eu não cheguei onde Deus quer. Não tem ninguém aqui que chegou onde Deus quer. Nós precisamos continuar. Então eu convido você que continue conosco. A segunda-feira nós vamos começar um novo devocional, mas também lá na sua igreja comece a frequentar cultos da palavra, cultos que tem os cultos de ensino. Quem tem escola bíblica dominical, comece a frequentar a escola bíblica dominical. As igrejas que têm pequenos grupos, células, porque a gente sabe que os pequenos grupos é onde se estuda muito a palavra, né? Um texto específico a ser estudado. Frequente os pequenos grupos, você precisa. Alessandra, mas olha, eu estou indo lá na casa da irmã, que é um fogo puro. Não precisa deixar de não, é gostoso isso, mas isso não vai te dar sustentação. Tá bom? Eu estou falando com uma experiência de 44 anos, não vai dar. Tá? Você pode receber todas as promessas, mas se você não tiver uma vida alicerçada na palavra, você não vai ter resistência para suportar as lutas para viver essas promessas. Então não quer dizer que... Glória a Deus, Lígia. Lígia está dizendo assim, ontem tive uma doutrina abençoada. Meu pastor é uma bênção, pastor Anderson Costa. Pastor Anderson Costa. É o esposo da Mari? Só me fala. Aí em Santo André? Só me fala se é isso, tá bom? Porque eu conheço e realmente, se é isso, é uma grande bênção, né? Um lugar abençoadíssimo. Então esse é o meu conselho para você. Tá bom? Esse é o meu conselho, que você continue mergulhando. Segundo, estamos aqui para uma nova etapa, uma nova caminhada, mas na sua igreja você precisa fazer parte de cultos da palavra. Tá
Bom, você precisa mergulhar na palavra. Você não pode só ir na sua igreja o dia que vem um pregador de fora que é fogo puro. Não. Você precisa sentar e ouvir. Você sabia que eu sento, eu ouço? Irmãos, eu não falto um culto de terça-feira na minha igreja. Que culto que é de terça-feira, Alessandra? Glória a Deus, Lígia, manda um abraço muito grande para Mari, tá bom? O culto de terça na minha igreja é o culto de ensino, é o culto de estudo bíblico, é o culto de ensino da palavra. Eu não falto um dia. Eu sento para ouvir. Não me importa quem vai. Nem todas as terças é o meu pastor. Às vezes são outros pastores. Eu sento para ouvir todos. Todos. Mari Costa, ela é bênção de Deus. Canta como nunca. E então eu falo isso para você. Vá no culto, porque Deus te mergulhou nesse tempo de transformação. Tem muita coisa ainda. Então vamos lá, vamos para o último dia. Vamos para a última palavra de Deus, a última ministração dessa etapa. E o nosso texto hoje está em João, capítulo 17, versículo 20. Rapaz, Sidney. João 17, 20. Durante todo esse tempo, nós falamos de pessoas orando por propósitos específicos, cada uma. Não houve um, todos nós ouvimos pessoas falando, glória a Deus, Lilica, e esse culto a gente não pode perder. A gente nunca vai esquecer de você, minha querida Márcia, nunca, viu? E hoje nós vamos falar de Jesus orando por nós. Nós vamos falar da oração de Jesus, Ele orando por nós. E nós vamos falar sobre o que Ele pediu ao Pai por nós. Nós vamos hoje mergulhar, porque quando eu falo, nós aprendemos ao longo desse tempo que as minhas orações, elas manifestam as minhas motivações, não é? E nós vamos falar, então, o que havia no coração de Jesus acerca de nós. E ele orava só pelos discípulos ali, ou ele orava por nós também? E o que ele orou, o que ele pediu ao Pai? Porque talvez se eu compreender o desejo do Pai para a minha vida, eu vou conseguir viver isso. E se eu viver isso, eu vou chegar onde Ele quer. E se eu chegar onde Ele quer, eu vou viver uma vida plena, uma vida abundante em Deus. E encerraremos hoje falando sobre a oração de Jesus por nós. O que Jesus queria para nós, o que Jesus pede ao Pai para nós, quais são os objetivos, quais é a perspectiva do Pai para nós. Amém? Glória a Deus. Branca, esse texto é extraordinário. A oração sacerdotal, ela é tremenda. Então vamos fazer uma oração para nós já começarmos aqui? Vamos orar, amém? Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, eu te louvo nesta manhã. Só há gratidão no meu coração, Senhor, só gratidão. Se pudesse, Senhor amado, hoje, Senhor, teríamos mais um grande tempo só para orar agradecendo. E dizendo, Senhor amado, que tudo está em Ti, tudo vem de Ti, tudo é por Ti. Tua grandeza, Senhor, nos abraça, Tua misericórdia nos envolve. Senhor, como Tu és extraordinário, como Tu és grandioso, como Tu és poderoso. Ah, meu Deus, nesse tempo de oração, Pai, eu quero Te adorar, engrandecer. Eu quero Te louvar por cada pessoa que esteve conosco, Senhor, ao longo dos 40 dias, ou dos 20, ou dos 10, não importa, dos 5, gente que chegou ontem talvez, Senhor, mas pessoas que foram impactadas, transformadas. Pai, a Tua palavra, Senhor, ela é tremenda, Senhor, eu Te louvo por tudo que o Senhor fez ao longo desses 40 dias, eu Te louvo, eu Te engrandeço, eu Te glorifico, eu Te louvo, Senhor, pelas revelações que o Senhor nos deu, Pai, eu Te louvo, oh Senhor, Tu sabes, ó Deus, que desde ontem muitas coisas têm remoído aqui dentro do meu coração, lembranças, e cada vez que uma vem, Senhor, eu olho e digo, Deus, veio de Ti, Senhor, como o Senhor trouxe, Senhor, um espírito profundo de revelação, Senhor amado, o Senhor falou conosco, o Senhor elucidou textos, Senhor, que pareciam tão enigmáticos, o Senhor, ó Pai amado, trouxe verdades, o Senhor, meu Deus, pontuou nossa vida, oh Pai, eu Te louvo,
louvo, eu te louvo, eu te louvo. Senhor, meu Deus querido, eu quero hoje, Senhor, levantar, Senhor, altar de gratidão. Eu quero hoje, Senhor amado, render glórias ao teu nome. Eu quero louvar-te hoje, Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia, porque mesmo sendo, Senhor, tão, meu Pai amado, falíveis, tão limitados, Senhor, tão pecadores, o Senhor vem, o Senhor realmente, ó Pai, cumpre a tua palavra dizendo que o Senhor escolheu as coisas que não são, as coisas, Senhor amado, desprezíveis deste mundo. O Senhor nos escolheu quando, Senhor, talvez diante dos olhos de tantas pessoas somos improváveis. Somos, Senhor, meu Pai amado, meu Deus querido, desprezíveis. Mas o Senhor veio, Pai, o Senhor fez, sim, o Senhor usou o corvo para levar carne para Elias, Senhor. E às vezes, Senhor amado, é assim, Senhor, parecemos, ó Deus, não estar qualificados, mas o Senhor vem e isso se chama graça. É graça, não tem a ver conosco. E, Senhor, então, eu declaro e eu dedico toda a glória a Ti, toda a honra a Ti. Nesta manhã, Senhor, é a última ministração. E, Senhor, talvez ela seja uma das mais profundas, porque ela não fala, Senhor, acerca da oração de um homem. Quando eu falo de uma oração de um homem, Senhor, eu tento, ao menos, ir ao coração dele, sondar e tirar, Senhor amado, lições preciosas. Mas, Senhor, quando eu falo do teu coração, Pai, é um território sagrado. Então vem e fala conosco, Senhor, é a tua oração, foi o Senhor que orou por nós. Faz-nos compreender, Senhor, os teus anseios, os teus desejos, a tua expectativa para a tua igreja. E faz-nos, Senhor, caminhar em direção a ela, porque certamente isso, Senhor, nos tornará verdadeiramente, ó Pai, discípulos do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Então vamos ler o texto. O texto de João, capítulo 17, versículo de número 20. Se você vem marcando, marque hoje, muito mais. E depois que você marcar, eu convido você a pegar o marca-texto e marcar tudo. Por quê? Porque, na verdade, a live de hoje, ela é simplesmente tudo que você precisa ter, saber, viver, para estar em plenitude com Deus e de verdade virar a chave, tá bom? Então, João 17, 20 diz assim: eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Vamos fazer um trocadilho? Ele está dizendo aqui: eu não oro somente por vocês, discípulos que estão aqui, mas eu oro também por aqueles do século 18, 19, 20, 21, por aqueles do ano de 2022, por aqueles que estarão no Brasil, por aqueles que estarão no Canadá, por aqueles que estarão nas diversas partes do mundo, que hão de crer em mim pela sua palavra. Então, a oração que Jesus faz nesse texto de João 17, 20, ele orava por nós. Não é? Então vamos lá, vamos entender um pouquinho sobre essa oração, vamos entender o que ele pedia. Gente, talvez isso é o mais precioso. Nós não estamos falando da oração de Daniel, nós não estamos falando da oração de Ana, nós estamos falando da oração de Jesus. Jesus orando por nós, ou seja, há mais de 2000 anos atrás, eu e você éramos objetos da oração de Jesus. Éramos alvos da oração de Jesus. Graça e paz, Elma. Jesus orava por nós. E agora nós vamos entender o que ele queria, o que ele pedia ao Pai para nós. Quando ele orava falando sobre nós, o que ele pedia? Vamos compreender. Como eu disse a você, né? Isso, na verdade, nós vamos ver ao longo. Bom dia, irmã Inês. Eu sei que você nem deu bom dia, mas eu já vi que você entrou. Eu recebi sua mensagem ontem. Ontem foi um dia que eu tiro a quarta-feira à noite para estudar. É o dia que eu estudo a palavra de Deus. É o dia que eu sento e que eu leio 300 mil bíblias e eu vou vendo todas as concordâncias. É o único dia que eu tenho. E eu acabei trabalhando o dia inteiro, cheguei, já sentei, mergulhei nos livros, nas bíblias. E quando eu fui ver, era 00:30. E aí eu falei, não, é hora de responder a mensagem, tá bom? Mas eu li. E com certeza eu vou mandar vídeos toda semana, tá bom? Pra irmã, fique tranquila. Mas eu quero vê-la aqui conosco, tá bom? Então vamos lá. É como nós falamos que vamos entender a semana que vem, né? Vamos falar isso ao longo dos 24 dias, mas hoje eu já vou falar.
Quando Mateus escreve o Evangelho, Mateus escreve para os judeus, então ele pontua coisas que seriam muito importantes para os judeus. Não chegou atrasada, chegou na hora, irmã Inês. Quando Marcos escreve, ele escreve aos romanos, e por isso é muito sucinto. Os romanos não se prendiam a tantos detalhes. Quando Lucas escreve aos gregos, e é por isso que é um evangelho mais detalhista, é um evangelho que coloca muito mais coisas. Por quê? Porque os gregos eram homens da cultura, não é? Mas quando João escreve, ele escreve a igreja. Então ele coloca informações muito importantes que para os judeus seria irrelevante, para os romanos também, para os gregos, mas não para a igreja. E principalmente à noite de quinta-feira, é o evangelista o escritor, né, o discípulo, que escreve com mais detalhes. Todos os outros só escrevem o quê? A ceia, e Jesus cantando o último hino, e Jesus dando um bocado de pão molhado, e eles partindo. É sucinto. Mas João não. João, ele dá em detalhes todo aquele culto de quinta-feira, aquele jantar de quinta-feira. João é o único evangelista que vai falar sobre Jesus lavando os pés dos discípulos na quinta-feira. João, ele fala sobre todos os ensinos que Jesus dá aos discípulos. Afinal de contas, aquilo não era simplesmente só uma celebração, aquilo era, na verdade, as instruções, eram as últimas instruções que Jesus dá. Então a gente começa começando isso em João capítulo 13, e a gente vai vendo Jesus nesse mesmo lugar até João 17. Então João, ele dedica 4 capítulos, e ali o que é? Jesus lava os pés dos discípulos, a celebração da ceia é realizada, Judas ele sai, e quando Judas sai, então Jesus começa a dar instruções aos discípulos. São instruções que nós falamos muito, é nessas instruções que ele diz aos discípulos: olha, não se turbe o vosso coração, na casa de meu pai há muitas moradas. É nessas instruções que ele diz assim para os discípulos: olha, vós estáis limpos pela palavra que vos tenho pregado. É nessas instruções que ele fala: olha, o mundo vai aborrecer vocês porque fizeram isso comigo. É nessas instruções que ele fala sobre o Espírito Santo: olha, eu vou, mas o Consolador vai chegar. Então, enfim, eram as últimas instruções. Jesus estava dizendo: olha, eu estou indo, acabou, eu vou ser entregue, né? O meu tempo com vocês acaba. Ele passa todas as instruções. E eu falo que quinta-feira foi um culto completo. Por quê? Porque tem a mesa, porque tem a lavagem dos pés, ou seja, né, a lição da humildade. Tem o quê? Tem a mesa da comunhão, é onde começam a se instituir, não é? Todos os princípios para a celebração da Santa Ceia que fazemos até hoje. Depois tem a pregação, uma pregação longa, mas prática. Jesus não fala agora de temas difíceis, ele fala de coisas práticas, aplicações práticas. Olha, o mundo vai aborrecer, mas vocês vão fazer assim. Vocês estão limpos pela palavra que você tem pregado. Enfim, ele vai. E ele encerra com o quê? Uma oração. A oração que nós chamamos de a oração sacerdotal. Não é? Uma boa parte das Bíblias está escrito exatamente isso. A oração sacerdotal, a oração de Jesus para os seus discípulos. E ele começa dizendo nessa oração: Pai, olha, me glorifica, eu cumpri o que o Senhor, o que o Pai ordenou. Mas agora ele ora para os discípulos. É como, sabe? Na minha cabeça, é como se ele dissesse assim: eu não posso ir sem orar por eles. Eu não posso ir sem clamar por eles. Jesus agora olha e ele muda, ele não está orando por si, como ele vai orar no Getsemane. No Getsemane ele vai orar por ele: Pai, se for possível, passe de mim esse cálice. Não, ele não vai orar como ele orou em Betânia por Lázaro, apenas para que Lázaro fosse ressuscitado, onde ele diz: Pai, graças te dou porque sempre me ouve. Ele não vai orar como ele orou na multiplicação dos pães, quando diz que ele, tendo dado graças, ele dá graças aos pães e então ele começa a multiplicar. Não, a oração dele agora é por cada um de nós. Ele não ora especificamente pelos discípulos, não era oração para aquele momento, como ele fez com a filha de Jairo e como ele fez com tantos, não. Ele está dizendo assim: eu oro por esses que estão aqui, eu oro por esses 11, tendo em vista que Judas já havia saído, eu oro por esses 11, não oro apenas por eles, mas eu oro por
todos aqueles que ao longo dos séculos vão crer em mim. Então ele está dizendo assim, o que eu estou pedindo agora, Pai, não é simplesmente para esses, é para todos. Então, você e eu éramos o quê? Alvo da oração de Jesus naquela quinta-feira. Naquela quinta-feira que antecedia a crucificação, que antecedia o martírio, Jesus orou por nós. E eu aprendo uma coisa muito linda. João, eu gosto muito do Evangelho de João, principalmente quando fala da crucificação, porque Jesus não permitiu que a pressão do momento tirasse ele do foco. Quando você lê João capítulo 13, que é onde começa falando dessa quinta-feira, diz assim, e Jesus os amou até o fim. E quando termina, que eles estão agora prestes a sair para o Monte das Oliveiras, onde eles vão cantar o último hino e sair, a Bíblia nos mostra que Jesus ora por eles até o fim. Então eu entendo que a maior demonstração de amor é orar. Jesus ama, Jesus ora. Jesus ama, Jesus ora. Jesus ama, Jesus ora. E ele ora por nós. E aí o que ele pede nessa oração? Qual o desejo dele? Ele pede, e eu vou aqui com a Bíblia, tá bom? Se você tiver uma Bíblia aí, vai fazendo um xizinho aí, tá bom? Não é pecado fazer um xizinho não, tá? Vai fazendo um xizinho aí na Bíblia. A primeira coisa que ele pede assim, olha, guarda. Ele diz assim, santifica, não peço que os tire, versículo 15, não peço que os tire do mundo, mas que os livres do mal. Então a primeira coisa que Jesus pede, tá? Ele diz assim, guarde-os. Eu acredito que é como a oração do Pai Nosso, livra-nos do mal. Ele está dizendo assim, olha, eles não têm como sair do mundo, eu não vou tirá-los do mundo antes do tempo, mas livra-os do mal. Livra-os da queda, livra-os do pecado, livra-os esse mal. Não fala simplesmente de um mal de pessoa, de ataque, não, mas ele fala do mal, o mal que nos rodeia, o mal que nos leva a pecar, o mal que nos leva a cair, o mal que nos sufoca. Jesus está dizendo assim, Pai, eu não peço que tire eles do mundo, mas livra-os do mal. Vamos fazer um trocadilho? Eu não peço que os tire das situações difíceis, mas que eles possam vencer com legitimidade. Eu não peço que o Pai os tire do meio da perseguição, mas que eles vençam sem negociar os seus princípios. Eu não peço que o Pai os tire dos lugares de hostilidade, mas que eles possam vencer sem negociar a palavra, livra-os do mal. É tão interessante, e ele está dizendo assim, livrar não é tirar, livrar é dar condição para que passe por aquilo de forma legítima, porque na nossa cabeça, na nossa concepção, nós acreditamos assim, não, se é para nos livrar, é para nos tirar. E aqui Jesus está dizendo ao contrário na oração dele, não, Pai, não tire eles do mundo. Por quê? Porque eles têm uma missão, eles têm um propósito, não tira não, vai chegar um momento, mas vai ter dificuldades, então livre eles do mal. O primeiro ponto que eu quero lhe dizer, Deus não nos criou para fugir dos desafios, Deus não nos criou para que nós vivêssemos em fuga. A oração sacerdotal já diz isso, não tira eles do mundo, mas nós vamos ver, você vai ler, eu tenho certeza, porque você ama a palavra de Deus, você vai ler João 17, você vai perceber que esse mundo era o lugar dos desafios. O mundo aborrece. Ele está dizendo assim, no mundo tereis aflições. Ele está dizendo assim, olha, e no mundo vocês vão sofrer. Então ele está dizendo assim, esse mundo vai ser um lugar de luta. Bom dia, Solange, vai ser um lugar de dificuldade. Mas ele olha, Pai, não tira eles do mundo. Não tira eles do lugar que o povo aborrece eles. Não tira eles do lugar das aflições. Ele acabou de dizer, no mundo tereis aflições, mas ele diz assim, mas livra-os do mal. Primeiro pedido da oração sacerdotal
em relação a nós. Compreenda que ele não está orando apenas pelos discípulos. Ele diz: estou orando por esses e por aqueles que ainda vão vir. Ou seja, está orando por nós. Ele está dizendo: não tira eles do mundo, não tira eles do lugar da aflição, não tira eles do lugar do desafio, não tira eles do lugar da dificuldade, porque nesse lugar o meu nome vai ser glorificado. Mas guarda-os do mal, guarda-os. Não deixe que eles negociem os seus princípios, não deixe que eles cedam às tentações, não deixem que eles caiam. Guarde-os. Então, primeiro ponto que eu quero dizer para você: o desejo de Deus não é tornar-lhe um fugitivo, o desejo de Deus é tornar-lhe um herói que vence o pecado, que vence o mundo, que vence o mal. João ainda, mas agora lá nas epístolas ele vai dizer: esta é a fé que vence o mundo. Ele vai dizer que nós podemos vencer o mundo, a nossa fé. Então ele está dizendo assim: não, pai, não tira não. Eu imagino que quando João escrevia as epístolas, ele lembrava da oração sacerdotal, ele lembrava de Jesus dizendo assim: não tira do mundo, mas livra, guarda. E aí João vai dizer assim: a nossa fé vence o mundo, a nossa convicção vence o mundo. Então eu quero lhe dizer: propósito de Deus não é lhe tirar do lugar da afronta, não é lhe tirar do lugar do desafio. O propósito de Deus é que você triunfe legitimamente. Essa é a oração. Sim, se nós fôssemos fazer uma oração baseada na palavra, essa oração que Jesus faz já basta, exatamente porque ela mostra todos os princípios. Aí ele passa para a segunda parte. Ele olha e ele diz assim: pai, vou continuar, pai. Não tira do mundo, livra do mal. Segundo, pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Que interessante. Ele em momento nenhum olha e diz: pai, faça-os grandes, poderosos, pai, que eles sejam cabeça e não cauda, pai. Não, ele diz: santifica-os na verdade. Ele não diz assim: santifica-os na minha ideologia, santifica-nos na verdade. Aí ele diz, aí talvez ele mesmo responde, quem sabe alguém pergunta: mas onde é? Que verdade é essa? Ele diz: a tua palavra é a verdade. Ele está dizendo assim: pai, que eles vivam uma maneira santa, baseada na sua palavra. Então eu quero lhe dizer uma coisa: quando Jesus orava assim por livramento, mas Jesus orava por santidade. Ele estava olhando para uma igreja e estava dizendo: pai, que esta igreja que vai ficar na terra, que esse povo, eles aprendam, Senhor, a andar em santidade, não uma santidade promovida pelo achismo de alguém, não uma santidade promovida pelos extremismos de outras pessoas, mas uma santidade baseada na palavra. Santifica-os. Mas Alessandro, o que é santificar? Separe-os. Santo significa separado. Santifica-os na palavra, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Santifica-os, que eles sejam separados, que eles sejam, sabe, eu vou me aprofundando aqui, e eu imagino que ele olha e diz que eles sejam como os levitas que eu disse: vocês são meus, vocês são santos, eu estou tirando vocês do meio, vocês estão no meio do arraial, mas vocês são diferentes, santifica-nos nesse padrão. Eu imagino ele olhando e dizendo assim: santifica-os, porque nós somos santos. Ele está dizendo assim: santifica-os, eles precisam ser santos. Meu irmão e minha irmã, quando Jesus orava, Jesus não orava por nós, porque eu quero que você entenda que a oração era por nós. Ele não orava por nós dizendo: faça os ricos. Ele não orava dizendo: faça os poderosos. Ele não orava dizendo: faça os grandes. Ele não orava dizendo: dê nomes que todos respeitem. Ele diz: santifica-os. A primeira coisa que ele estava dizendo: não deixe eles serem fugitivos, livre-os do mal. Eles precisam cumprir o propósito no lugar do desafio. Aí depois ele olha e diz assim: santifica-os. Eles precisam ser santos, eles precisam ser separados, eles precisam ser diferentes, eles precisam ser sal da terra e luz do mundo. Eles precisam mostrar quem eu sou pelo seu posicionamento, e eu acho isso profundo e grandioso. E ele está olhando assim, dizendo assim: e santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Ele estava dizendo assim, que esse povo que vai chegar ainda ame a palavra, que esse povo entenda que o que vai transformar a vida deles é a palavra. Você está percebendo que ele não disse assim: santifica-nos
Santifica-os no modelo novo que nós vamos fazer. Santifica-os pela instituição que será criada. Santifica-os, não, ele diz, santifica-os pela palavra. A tua palavra é a verdade, é a tua palavra. Ele está dizendo assim, olha, que esse povo entenda que a base deles é a palavra. Santifica-nos na verdade, a tua palavra é a verdade. Aí ele continua, e aí ele diz assim, versículo 18, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. O que ele está dizendo? Primeiro, Pai, não tira do mundo, só livra do mal. Segundo, santifica eles na palavra, na verdade. Aí ele diz assim, olha, como tu me enviaste, eu enviei. O que ele está dizendo? Pai, que eles entendam o propósito, que eles entendam e cumprem esse propósito, que eles compreendam que eu enviei. E é tão interessante isso, não é? Isso é profundo, porque ele está orando por pessoas que ainda não estão. Ele diz assim, não oro apenas por esses, mas oro por aqueles que o Pai ainda vai me dar. Ou seja, ele estava orando por nós, mas ele já estava vendo o propósito. Ele diz assim, como o Pai me enviou, eu enviei a eles. Isso é profundo. Isso é profundo. Ele está dizendo assim, eles ainda não chegaram, mas eles têm um propósito. Eles ainda não surgiram, mas eles têm um propósito. Eles ainda nem nasceram, mas eu criei eles, eu chamei eles com um propósito. E eu quero dizer para você, a oração sacerdotal está falando que há um propósito. Jesus estava orando dizendo, como o Pai me enviou, eu também enviei a eles, eu também vou enviá-los, eu também tenho um propósito. Jeremias capítulo 1, o Senhor diz a Jeremias, antes que te formasse no ventre da tua mãe, te escolhi e te dei por profeta às nações. Você não tinha nem nascido, mas eu já tinha dito, tu é um profeta. Quando nós lemos Salmo 139, tu me vistes ainda informe no ventre da minha mãe. Todos os meus dias estão escritos no teu livro. Quando nós vamos falar sobre Josias, o rei Josias, o último grande avivalista antes do cativeiro, o último rei que promoveu um grande avivamento, a gente pensa assim, não, ele surgiu do nada, mas nós vemos lá atrás, bem lá atrás, quando Jeroboão, quando o reino está sendo dividido e Deus manda um profeta para falar com Jeroboão, Jeroboão aponta para mandar pegar o profeta, a mão dele fica seca, e esse profeta levanta e diz, Deus levantará um homem cujo nome é Josias e ele irá mudar. Gente, Josias nem pensava em nascer, era uma profecia de séculos antes, mas já havia um propósito, você está entendendo? Não importa se alguém está dizendo, não, Deus não, Deus te viu antes de você sair do ventre da sua mãe, Deus determinou um propósito para a sua vida, você nasceu com um propósito, e a oração sacerdotal é a coisa mais profunda, porque ele está dizendo, Pai, que eles entendam o propósito, porque eu enviei a eles. Opa, mas peraí, que trem é esse? Porque nem os discípulos haviam sido enviados ainda, não. Nós vamos ver lá depois da ressurreição que Jesus vai dizer a eles, olha, ficar em Jerusalém até que do alto vocês vão ser vestidos, então vocês vão. Nem eles tinham sido enviados. E Jesus está dizendo assim, olha, como eu enviei a estes e como eu enviei aqueles que ainda vão vir, faz eles entender que tem um propósito, tem uma chamada. Eu enviei, eu chamei para mandar, Isso é profundo. Ele diz assim, olha, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Ele diz assim, eu tirei do mundo e mandei para o mundo. Eu tirei, eu trouxe e mandei. Querida, querido, Deus, você tem um propósito. A oração sacerdotal estava dizendo isso. A oração sacerdotal não estava dizendo assim, eu chamei para vir somente olhar para o seu umbigo. Não, eu chamei e enviei. Há um propósito. A oração sacerdotal está trazendo uma luz ao meu coração, está dizendo, há um propósito. O Senhor nos enviou. E a comparação que Jesus faz exatamente ela, como o Pai me enviou ao mundo. E para que ele veio? Para salvar. Para que ele veio? Para amar. Glória a Deus, Vilma, glória a Deus, 9 anos de batismo, glória a Deus, essa palavra é para a sua vida, aleluia. E para que ele veio?
Ele veio com uma missão, não é? Deus amou o mundo de tal maneira que mandou o seu Filho unigênito. Ele veio para amar, ele veio para salvar, ele veio para ensinar, ele veio para libertar o cativo. Essa missão, no livro de Lucas, se não me falha a memória, quando ele se levanta na sinagoga, ele lê, ele fala do propósito dele, ele repete a citação de Isaías, e ele diz: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque ele me ungiu para libertar cativos, abrir prisões de presos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Então ele está dizendo: o Pai me enviou para isso, o Pai me enviou para libertar cativos, o Pai me enviou para abrir prisão de preso, o Pai me enviou para pregar a boas novas. E aí ele usa isso e diz: do mesmo jeito que o Pai me enviou, eu estou enviando eles. Meu amado, minha querida, lá na oração sacerdotal, Jesus já falava do propósito que ele tinha na tua vida. Ainda que o inferno quer dizer que você não serve para nada, Jesus lá no cenáculo já dizia: eles têm um propósito, eu enviei eles com uma missão, e a missão é essa: abrir prisão de preso, libertar cativos e apregoar um ano aceitável do Senhor. Então eu quero lhe dizer, oração sacerdotal nos ensina que Deus não vai nos tirar dos lugares de dificuldade, mas vai nos livrar de maneira tal que possamos viver de forma legítima. O propósito de Deus é nos santificar pela palavra. O propósito de Deus é que cumpramos e entendamos o propósito. Mas aí eu olho e eu vejo que talvez uma das pontos mais profundos da oração sacerdotal é essa. Ele diz assim: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim. Aí ele ainda diz assim: eu neles e tu em mim, para que eles sejam aperfeiçoados na unidade. Uma das maiores coisas que Jesus pede na oração sacerdotal é que haja unidade. Em um mundo onde nós somos tão individualistas, em um mundo onde nós pensamos sempre em nós, em um mundo onde nós às vezes penso eu que nós temos uma visão que nós somos os filhos únicos de Deus, não é? E que somente nós somos filhos, e então Deus tem que fazer tudo para nós e destruir todas as outras pessoas que são ao nosso redor, porque elas não são boas, não é? Então se alguém me ofendeu, que Deus mate, que Deus destrua, porque nós não entendemos nada de evangelho. Porque nós não compreendemos a profundidade da oração sacerdotal. Porque Jesus, ele não ora por uma igreja, Jesus ora por um corpo. Jesus não ora pela Assembleia de Deus. Quando eu falo de uma oração onde Jesus conhecia o que havia de acontecer, porque ele diz: oro por aqueles que ainda vão vir, ele sabia que existiria. Ele não diz assim: eu oro pela Assembleia de Deus que vai nascer. Não. Eu oro pela igreja presbiteriana? Não. Eu oro pela igreja metodista? Não. Ele diz assim, ele ora pelo corpo, ele diz assim: tem que ter unidade. Ele diz assim: que todos sejam um. O propósito da oração sacerdotal, dentre tantos outros, era clamar por unidade. Jesus entende que se não houvesse unidade, a igreja não se manteria de pé. Se não houvesse unidade, a igreja não iria triunfar. Se não houvesse unidade, o nosso evangelho seria vão. Se não houvesse unidade, não chegaríamos a lugar nenhum. Se não houvesse unidade, não teríamos como triunfar. Então Jesus, ele começa a dizer que haja unidade. Ele começa a olhar e ele começa a dizer assim: que todos sejam um, que todos sejam um. Meu irmão, um evangelho sem unidade não é um evangelho. Pode ser qualquer coisa, pode ser um grupo de amigos, pode ser um clube, pode ser qualquer coisa, menos igreja. A marca da igreja é a unidade. Alessandra, eu tenho... Bom dia, Danda. Eu sou super unida com os irmãos da minha igreja, mas eu não falo com nenhum de outra igreja. Não, isso não é unidade. Isso pode ser qualquer coisa, pode ser um parque de diversão e todo mundo tá lá junto e a gente tá, né, tá todo mundo, como diz os jovens, tá todo mundo na mesma vibe, menos igreja. E eu não digo igreja no sentido de instituição, eu digo igreja no sentido de corpo de Cristo. Gente, eu não estou inventando. É por isso que eu venho todas as manhãs aqui com a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz: para que todos sejam um.
Por que preciso ter unidade? Porque a glória que Deus manifesta sobre nós tem como objetivo nos tornar um. Jesus diz assim, olha, para que todos sejam um como tu, ó Pai, em mim. Eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um. O que ele está dizendo? A glória que tu me deste, o poder que tu me deste, a unção que tu me deste, tudo que o Senhor me deu, eu dei para eles com o objetivo que eles sejam um. Você percebe que ele não diz, a glória que tu me deste, eu dei para eles para que eles curem os enfermos. Não. A glória que tu me deste, eu dei para eles para que eles expulsem demônios. Não. A glória que tu me deste, eu dei para eles para que eles preguem com muito poder. Não, ele diz, a glória que tu me deste, eu dei para eles para que haja unidade. A glória que tu me deste, eu dei para eles para que eles sejam um. A glória que tu me deste, eu dei para eles, para quê? Para que não haja divisão no corpo. A glória que tu me deste, eu dei para eles, para que eles tenham o meu caráter. Que caráter? Que caráter? O caráter de Jesus foi um caráter, irmão, que sempre falou de unidade. Aí a gente diz assim, não, você está errada. A gente só tem que ter unidade com quem é igual a gente. Então nós vamos aprofundar, porque Jesus está dizendo aqui, a glória que tu me deste, eu dei para eles, para que eles sejam um. A glória que tu me deste me capacitou, não Jesus Deus, o Jesus homem, a viver essa unidade. Vamos lá, gente, Jesus andou 3 anos com Judas. Jesus sempre soube que Judas seria o traidor. Judas não era honesto. A Bíblia, os evangelhos vão dizer que Judas não tinha honestidade, mas Jesus nunca jogou Judas para fora. Nunca. Nunca. Jesus sempre soube que Pedro iria fazer. Jesus mesmo diz, olha, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Jesus sabia, mas ele estava junto. Irmão, a unidade que me coloca condições para que eu tenha unidade com algum, ela não é unidade, ela é simplesmente afinidade. Afinidade é uma coisa, unidade é outra. Afinidade é eu andar, por exemplo, tem uma irmã aqui que ela está aqui com a gente, ela se chama Damares, tá? Mas quando aparece aí o nome dela está escrito Branca, mas é Damares, o nome dela. E eu amo a Damares, porque a Damares, ela tem muita coisa parecida comigo. Muita coisa. Então, eu tenho uma afinidade, eu me sinto à vontade de estar com a Damares, eu gosto de conversar com a Damares. Se eu estiver triste, eu gosto de falar com a Damares. Ela é uma pessoa, isso se chama afinidade. Mas existem pessoas que elas são bem diferentes do meu jeito, elas são totalmente diferentes. Mas eu continuo estando com elas em oração, eu continuo amando-as, eu continuo estando... Isso se chama unidade. Exato, isso se chama unidade. Jesus aqui não fala, Pai, que eles tenham afinidade. Não, ele diz que eles tenham unidade. E aí ele está dizendo, deles mesmo eles não vão conseguir. Mas a glória que tu me deste, eu dou para eles, para que eles sejam um. Meu querido, minha querida, você pode ter adquirido tudo na sua vida de oração, você pode ter, mas se você não ainda entendeu unidade, talvez você não recebeu ainda a essência dessa glória. A glória de Deus nos capacita a ter unidade, a glória de Deus nos capacita a passar por cima de diferenças, a glória de Deus, não sou eu que estou dizendo, Jesus está dizendo, marque na tua Bíblia, tenha isso como seu versículo de cabeceira. Jesus diz, eu dei-lhes a glória que há em mim, que a mim me deste, para que eles sejam um, como nós somos um. O único objetivo era a unidade. O único objetivo, não, Alessandra, o objetivo era salvar vidas. Uma igreja, a Bíblia diz que um reino dividido contra si mesmo não prospera, não irá prosperar. Jesus, ele havia dado aquela glória para que houvesse unidade. A igreja cresce porque é a unidade. Vamos lá, hoje é o último dia, vamos passar pela Bíblia, tá? Sem problema, né? Bíblia faz bem. Vamos lá, Atos capítulo 2, não a descida de Pentecoste, mas os últimos versículos, a partir do versículo 41 por aí, vai mostrando o perfil dessa igreja, a igreja que recebeu glória, a igreja que recebeu poder, agora ela vive unidade. A Bíblia diz assim, que eles estavam juntos, que eles tinham tudo em comum, que eles andavam de casas em oração, que ninguém tinha necessidade de nada, que eles estavam ali respeitando as diferenças, e nós começamos a ver
Naquele tempo não haviam placas, é bem verdade, mas haviam cidades diferentes. O evangelho começa a se espalhar e começam a ser, a igreja não é como vemos hoje templos, mas eram casas, e haviam pessoas diferentes, haviam as pessoas judaizantes, havia as pessoas que elas vinham da cultura do judaísmo, e havia também agora os gentios que tinham práticas diferentes, mas parece que eles estão andando junto, não estão? Porque em Atos 15, quando começa a ter tantas regras, Pedro levanta, peraí, vamos resumir, tem muita regra aqui, que ao invés de estar juntando, está separando, ao invés de estar trazendo unidade, está separando. Irmão, tudo que tem o nome de Deus, mas que separa, não vem de Deus. Tem roupa de Deus, Alessandra, parece que é coisa, mas se separou, não é de Deus. Atos capítulo 15, Pedro fala, olha, a gente está cheio de regra aqui. Então nós vamos enxugar isso, nós vamos deixar só o que é importante, tá bom? Para quê? Para que haja unidade, porque os nossos mandamentos, que não é a verdade da palavra que Jesus havia orado, os nossos mandamentos estão nos separando, os nossos mandamentos estão nos deixando mais longe, os nossos mandamentos estão criando muros e não pontes. Então a gente entende o quê? Que a igreja primitiva, ela, bom dia, Adri, ela recebe essa glória e o objetivo é para que sejam um. Jesus está orando aqui, está dizendo, a glória que tu me deste, eu dei para eles com esse objetivo, que eles sejam um só. Eu sei que hoje, quando a gente fala assim, a gente vai receber a glória de Deus para fazer a glória não é movimento. A glória é algo extraordinário que nasce em Deus e gera transformação no nosso interior. E aqui, para que mais? O que mais que ele fala da unidade? A unidade nos aperfeiçoa. A Bíblia diz aqui, versículo 23, para que eles sejam perfeitos em unidade. A Bíblia que eu estudei ontem, a outra tradução, ela diz assim, para que sejam aperfeiçoados em unidade. Não existe como sermos aperfeiçoados sem unidade. A Bíblia diz, a unidade nos aperfeiçoa. Por quê, Alessandra? Porque a unidade forja o caráter de Cristo em nossa vida. E eu vou salientar, não confunda afinidade com unidade. Glória a Deus, Mica. Glória a Deus que a palavra de ontem falou muito no seu coração. Não confunda. Afinidade é afinidade, porque às vezes a gente tem o nosso grupo, né? E a gente, não, olha como a gente vê, olha como a gente é unido. Não. É afinidade. Unidade é outra coisa. A unidade nos aperfeiçoa. Por quê? Porque na unidade eu lido com pessoas totalmente diferentes, eu tenho que exercitar o perdão. A unidade me leva a exercitar o perdão. O que mais? A unidade me leva a exercitar a paciência. A unidade me leva a exercitar o respeito. A unidade me leva a exercitar o altruísmo. A unidade me leva a exercitar a humildade. Somos aperfeiçoados na unidade. Jesus está dizendo aqui que para que eles sejam aperfeiçoados na unidade, a oração de Jesus não foi uma oração pedindo coisas perecíveis. Ele está dizendo, esse povo vai ser aperfeiçoado na unidade, a perfeição que vai vir, a transformação do caráter dele virá através da unidade. Eles precisam viver a unidade. Se nós quisermos como igreja sermos aperfeiçoados em Cristo, nós vamos precisar viver unidade. Não existe aperfeiçoamento sem unidade. Nós vemos isso, Jesus nos ensinou isso, a igreja primitiva nos ensinou isso, o ministério do apóstolo Paulo nos ensinou isso. Gente, Paulo, ele era um homem muito inteligente, mas se você parar para ler, tá? A biografia de Paulo, ele era uma pessoa extremamente esquentada. Ele era uma pessoa assim, bem intensa, tendo em vista que Barnabé, que tanto ajudou ele, quando Barnabé diz, não, vamos levar João Marcos, não vai, não quero ele aqui, ele deixou a gente, não quero. Mas se João Marcos não for, também não precisa ir não, vou pegar Silas vai comigo. Nós vamos ver lá na frente ele mudando, olha, traga João Marcos, porque ele é tão importante. Então nós vamos ver o quê? Um aperfeiçoamento na unidade. Gente,
Paulo, que às vezes começa, não é o Paulo que vai escrever a última carta que ele escreve, a carta que ele manda para Timóteo, é a carta que, na carta 2 Timóteo, quando ele já está prestes a morrer, e aí a gente vai vendo tantas coisas diferentes, o discurso dele mudou, olha, João Marcos me é tão importante, olha, traga os livros, ele começa, a gente vai vendo um homem diferente, porque a unidade nos aperfeiçoa, a unidade molda o nosso caráter, a unidade, ela vai transformando a nossa vida. Nós vamos vendo Pedro era aquele homem totalmente intempestivo, ele era, né, um furacão, ele era intenso, e nós vamos vendo o que acontece, nós vamos vendo a unidade vai transformando ele. Agora esse homem, ele se torna o pastor da igreja de Jerusalém, e ao invés do título de pastor da igreja de Jerusalém, a primeira maior igreja, não é? Deixa ele, olha, eu sou... Não, isso promove unidade. Nós vamos vendo um Pedro tão diferente. O Pedro que cortou a orelha de Malco, agora é o Pedro que vai lá e batiza a casa de Cornélio, que é um gentio. É o Pedro que agora vai lá na casa de Dorcas. É o Pedro totalmente diferente. É o Pedro que quando ele vai morrer, que vão crucificá-lo, ele diz, não, me crucifique de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de ser crucificado como meu Senhor Jesus. A unidade, gente. Você não vê Pedro se isolando, você também não vê um Pedro autoritário, você não vê um Pedro que diz, não, quero todo mundo aqui, você não vê um Pedro dominador. Não, a unidade nos aperfeiçoa. Jesus está dizendo, não há um outro caminho para a perfeição que não seja a unidade. Não há um outro caminho para sermos aperfeiçoados se não for a unidade. Se não me falha a memória, no livro de Eclesiastes, se não me falha a memória, fala sobre o quê? O ferro que afia o ferro. Nós precisamos de pessoas, nós precisamos de estar em unidade, porque é o ferro que afia o ferro. Talvez aquela pessoa tão difícil é aquela pessoa que vai dar corte para você, é aquela pessoa que vai dar utilidade para você. Não existe aperfeiçoamento sem unidade. Na oração sacerdotal, Jesus não pediu nada perecível. Jesus pediu o quê? Senhor, que eles sejam um. Senhor, a glória que eu dei que o Pai me deu, eu estou dando para eles, para que haja unidade. Por quê? Porque eles serão aperfeiçoados na unidade. Não existe perfeição sem unidade. Não existe aperfeiçoamento sem unidade. Exato, Érica, um moldando o outro. Exatamente isso, um moldando o outro. Nós somos moldados, irmãos, até mesmo por aquilo que parece defeito dos outros. Por que unidade? Vamos lá? A nossa caminhada só fará sentido se houver unidade. Porque Jesus diz assim, para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e me tens amado, a eles como tem amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que onde estiver também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste. Aqui Jesus estava dizendo aqui, que eles sejam aperfeiçoados em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste. Sabe o que ele estava dizendo? A caminhada de vocês só vai fazer sentido se vocês viverem em unidade. O mundo vai entender, o mundo vai respeitar vocês. Nos versículos anteriores, não na oração, mas nas instruções, Jesus havia dito aos discípulos, olha, se vocês se amar uns aos outros, o mundo então vai reconhecer que vocês são meus discípulos. E aqui Jesus está dizendo, quando vocês forem aperfeiçoados em unidade, o mundo vai conhecer que realmente quem eu sou. Ou seja, irmão, a forma genuína do evangelho, a legitimidade do evangelho, ela só é realmente expressa pela nossa unidade. O mundo só respeita uma igreja que tem unidade. Você já viu as pessoas dizerem assim, não, esses crentes vivem brigando. Nossa, esses crentes... Irmão, não somos conhecidos pelo timbre de nossa voz, não somos conhecidos pelo conhecimento que temos, não somos conhecidos pelos títulos que nós temos. Jesus está dizendo, o mundo vai entender a quem vocês são, a caminhada de vocês vai fazer sentido se vocês tiverem unidade. Por quê?
Porque então vocês vão ver resultado, porque então a coisa vai mudar, porque onde vocês chegar, vocês vão mudar o ambiente, porque aonde você estiver, vocês vão ser bênção. Por quê? Porque vocês entenderam o princípio da unidade. Uma caminhada, uma vida sem unidade, ela não tem propósito. Não fomos chamados, não, para impactar o pequeno grupo do qual fazemos parte, simplesmente. Não fomos chamados para impactar a célula que nós fazemos parte, simplesmente. Não fomos chamados para impactar uma pequena parte ou impactar o grupo que nós temos afinidade. Fomos chamados para impactar o mundo. Fomos chamados para impactar a terra. Fomos chamados para impactar ele como, Alessandra? Amando. Amando. Sabe, eu acho que essa oração sacerdotal surpreende até os discípulos, porque os discípulos passam a vida inteira, 3 anos, graça e paz, Pati. Eles passam 3 anos vendo Jesus curar, eles passam 3 anos vendo Jesus expulsar demônios, eles passam 3 anos vendo Jesus pregar, eles passam 3 anos vendo isso, e quem sabe eles entendem, olha, é isso, não é? Nós percebemos que eles têm vontade disso, olha, quando eles expulsam demônios, eles vêm, olha, expulsamos demônios, Jesus diz, não vos alegrais por expulsar os demônios, mas sim, pelo vosso nome está escrito um livro da vida. Nós percebemos que eles queriam viver isso. E agora Jesus vai dizendo aqui na oração sacerdotal, a unidade de vocês vai dar sentido à caminhada. E por que, Alessandra? Porque quando há unidade, gente, a gente entende o nosso propósito. Aonde há unidade não há competição. Aonde há unidade não há desavença. Aonde há unidade, lutamos pelo mesmo objetivo. Aonde a unidade, cada um respeita o limite do outro. Onde a unidade, cada um respeita o talento do outro. E isso faz o evangelho avançar. É por isso que Jesus está dizendo, olha, vocês vão entender o propósito da caminhada de vocês quando tiver unidade. Ele está dizendo, o mundo vai entender o porquê eu vim por causa de vocês. Isso é profundo. Jesus está dizendo, quando vocês forem perfeitos em unidade, o mundo vai conhecer, Pai, que tu me enviaste, que tens amado a eles como tens amado a mim. Então ele fala de 2 coisas. Se houver unidade, vamos dizer, a eficácia do ministério de Jesus iria realmente ser profunda. Ele está dizendo, olha, a unidade deles vai fazer com que o povo acredite que tu me enviaste. E a unidade deles também vai fazer a segunda coisa, que o mundo entenda que eu amo eles. O diferencial está na unidade. O diferencial está na unidade. Não impactaremos o mundo, meus irmãos, com os nossos cultos lindos. Não impactaremos o mundo com o nosso discurso bonito. Não impactaremos o mundo com a nossa religião. Não impactaremos o mundo com a nossa unidade. A oração sacerdotal de Jesus vem pedir unidade. Será que Jesus não andou 3 anos e não via que tinha outros problemas naqueles homens? Mas ele não ora, ele é assim, unidade. Unidade. Exato, Mica. Não existe evangelho se olharmos só para os nossos umbigos. Não confunda afinidade com unidade. Existe muita afinidade, pouca unidade. Afinidade é quando o quê? Quando os iguais estão juntos, estão no mesmo propósito. Eu gosto muito de falar sobre o amor nas suas diversas esferas. E há o amor filéu e o amor ágape. A igreja confunde muito e a igreja acha que o amor filéu é o amor ágape. O amor filéu é o amor filéu. Filo. Sabe o que significa filo? Amigo. Filo em grego, amigo, filéu. O amor filéu é o amor de amigos, é o amor de afinidade. O amor ágape é o amor sacrificial. É o amor de Deus, onde as pessoas não são iguais a mim, onde as pessoas pisam na bola comigo, onde as pessoas fazem coisas que eu não gosto, onde as pessoas, mas eu continuo amando. Então o que a gente vê muito hoje é o amor filéu, é o amor da afinidade. Então a gente está junto porque a gente tem a mesma afinidade, gosta das mesmas coisas, conversa das mesmas coisas. Você já me ajudou alguma hora da vida, eu te ajudei em alguma hora da vida, então existe uma troca de favores, isso é amor filéu. É bom. Mas não foi desse amor que Jesus falou quando disse a Pedro, tu me amas, Pedro? É o amor ágape. Que amor é esse? É o amor sofredor. É o amor da renúncia. É o amor que nos aperfeiçoa.
Então Jesus está dizendo assim: quando vocês forem aperfeiçoados na unidade, vos amarem com o amor ágape, não com o amor filéu, o mundo vai reconhecer realmente quem eu sou. Ele está dizendo assim: a responsabilidade do mundo dar crédito a quem eu sou está com vocês. A responsabilidade do mundo acreditar que o Pai me enviou está com vocês. É o posicionamento de vocês que vai me apresentar para o mundo. É o posicionamento de vocês. E aí ele diz assim: e o posicionamento de vocês vai testificar que vocês são amados, que vocês são diferentes. Então isso é profundo, não é verdade? E aí Jesus continua: porque o que mais? E aí Jesus diz assim: Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver também eles estejam comigo. Então eu acho lindo a oração de Jesus, revela o desejo dele acerca da nossa eternidade. E aqui eu não quero entrar, tá bom, no mérito de calvinistas e arminianos. Esse não é o meu propósito aqui, tá? Mas eu olho e vejo que Jesus, ele tinha vontade que todos se salvassem. Ele diz: olha, Pai, a minha vontade é que onde eu esteja, eles estejam comigo. Dos discípulos, não. Quando Jesus começa a orar, ele diz: eu não estou orando só por esses, não. Ele diz: todos. O meu desejo é que eles estejam comigo e que eles conheçam o lugar onde eu estou, que eles saibam que tu me amou desde a criação do mundo, que eles vejam a minha glória. Então eu olho a grandeza dessa oração. Uma oração que Jesus faz, não preocupada no ter, não preocupada no ostentar, não preocupada em levantar uma igreja arrogante, não preocupada em levantar uma igreja que vive com o dedo em riste, apontando os defeitos alheios, mas levantar uma igreja que entende os seus desafios, levantar uma igreja corajosa. Jesus olha e diz: Pai, não tira eles do mundo, mesmo sabendo que no mundo eles vão ter aflições, mesmo sabendo que no mundo eles vão sofrer, não tira não, ajuda eles a vencer os desafios, mas Senhor, livra-os do mal, que eles passem por isso, Senhor, com legitimidade. Jesus olha e Jesus diz também, não é verdade, Senhor, santifica-os pela palavra. Senhor, não torna eles religiosos, não torna eles, Senhor, amantes de dogmas e tradições que homens inventam, mas santifica-os, torna-os santos, torna-os separados, Senhor, pela palavra, pela verdade da palavra, pela palavra que é imutável. Senhor, eu não quero religiosos, eu quero santos, separados para mim, com base, Senhor, Pai, na tua palavra. Aí ele olha e ele diz: olha, que eles entendam o propósito, como tu me enviou, eu estou enviando, Senhor, eles nem nasceram ainda, Pai. Não, mas eu já enviei, já tenho um propósito, já tenho uma missão. Eles nem chegaram ainda porque estou orando por aqueles que ainda vão vir, mas eu já os enviei, eu já tenho uma missão. Eu trago-os o envio. A visão é diferente, a visão é de propósito, Pai. E eu oro para que eles tenham unidade, porque a unidade vai mover tudo, porque a unidade vai manifestar sobre eles o propósito que eu tenho, porque a glória que eu dou para eles não é a glória de ostentação. A glória que tu me deste eu dou para eles para que eles sejam um. Então eu não dou glória, Pai, eu não vou dar glória para eles serem os poderosos, para eles serem os grandes, para eles não. Eu vou dar glória, Senhor, para que a unidade prevaleça, para que haja unidade. É esse o propósito. E aí ele termina: e que a minha vontade é que eles estejam para onde eu vou. E aí parece que ele está confirmando a instrução, não é? Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, vou teria dito: vou preparar lugar, e quando eu for e posso preparar lugar, voltarei e vos levarei, para que onde eu esteja, estejais vós também. Esse é o desejo do Pai. E ele termina a oração e diz assim: eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe o farei conhecer mais, para que o amor com que tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Você pode perceber que ele está dizendo: a minha missão foi que eles te conhecessem. Jesus, Filho de Deus, ele diz assim: eu fiz todos eles conhecer o teu nome e vou fazer conhecer muito mais. Se a missão de Jesus era essa é a nossa. A nossa missão não é tornar o nosso nome conhecido. A nossa missão é tornar o nome dele conhecido.
A oração sacerdotal ensina isso. Jesus estava dando o último diálogo antes da crucificação, era a última oração. Ele estava expondo ali e ele diz assim: o meu objetivo foi fazê-los conhecer o teu nome e não terminei, vou fazer ainda mais. Quero que eles te conheçam. E eu quero que o amor com que tu tens me amado esteja neles. Então eu aprendo algo, irmãos. A oração sacerdotal, ela teve como objetivo falar sobre o amor, sobre a unidade. Falar que a igreja só será conhecida se houver unidade. Falar que um reino dividido não subsiste. Falar que toda a glória que o Senhor tem nos dado, ela tem um objetivo, promover essa unidade. Falar que só somos aperfeiçoados através da unidade. Não existe aperfeiçoamento sem unidade. E nessa manhã o Senhor, Ele está trazendo para nós esta verdade. E é uma verdade que eu não posso entrar na sua cabeça e responder. É você que tem que responder. Você vive unidade ou você vive afinidade? Você vive o amor ágape ou você vive o amor filéu? Afinidade é quando duas pessoas com os mesmos objetivos andam juntas. Unidade é quando pessoas diferentes compreendem que o propósito sempre será maior do que as diferenças e elas decidem andar juntas, apesar das diferenças. É quando um João que deita a cabeça no peito de Jesus decide andar com um Pedro que cortou já a orelha, um soldado. É quando um Elias que tem uma personalidade muito peculiar aceita andar com um Eliseu totalmente diferente. É quando nós vemos um Paulo extremamente intenso, extremamente decidido, decide discipular e andar, ensinar, projetar um Timóteo que é totalmente inseguro, que tem as suas debilidades, mas ele está ali. Isso me fala de unidade. Isso me fala de unidade. Unidade é quando eu, de repente, olhei e disse para um João Marcos: não quero mais você. Mas quando eu começo a ser aperfeiçoado em unidade, eu mando uma mensagem atrás, porque ele é minha útil. Eu consegui enxergar por outra perspectiva. Isso é unidade. Unidade é quando a igreja de Filipenses, a igreja de Filipos, se não me falha a memória, envia ajuda para ajudar os crentes que são lá do outro lado, mesmo sendo tão diferentes. Unidade é quando eu consigo ensinar e dar uma segunda chance. Unidade é quando eu consigo incluir e não excluir. Isso é unidade. E isso não é um conceito poético, onde eu chego aqui porque realmente é muito bonito, não é? Não é um conceito poético. Isso foi o desejo de Jesus. Essa é a nossa identidade, seremos conhecidos por isso, não é a nossa eloquência, não é a nossa igreja, não é a nossa placa denominacional. Não, gente, isso não. E eu vejo que isso é coisa de organização, mas não é isso que nos faz, é a unidade. Que nesta manhã você termine esses 40 dias. Você pode falar: Alessandra, você podia ter no último dia ter trazido aquela palavra. Olha, ai Deus, não. Nós não estamos numa caça ao tesouro. Há muitos anos atrás, eu vou terminar já, tá? Há muitos anos atrás, eu lembro que eu era criança. Eu era criança, mas eu lembro que eu via na televisão, os meus pais assistiam os noticiários, e foi uma época onde começaram a dizer que num lugar, acho que no Pará, no Brasil, acho que é no Pará, tá? Mas um lugar que chamava-se Serra Pelada, e descobriram ouro, e eram muita gente, você via nas notícias, né, aquelas... como se fossem aqueles montes, enfim,
E as pessoas indo, era muita gente, parecia que um atropelado, porque todo mundo queria o ouro e muita gente morreu. Morreu pelas condições, outros foram assassinados. Por quê? Porque quando um encontrava o ouro, outro não encontrava, então matava. Porque queria o ouro. Nós não estamos numa corrida na Serra Pelada, onde a gente atropela uns aos outros porque queremos o ouro. Não. Nós estamos ligados ao corpo de Cristo, onde nós temos a unidade, onde nós celebramos as vitórias dos outros, onde nós não excluímos ninguém, a gente inclui. Mas ele é diferente, Alessandra, não importa, eu vou incluí-lo. Nós somos uma igreja que não inventa afinidade e transforma isso em unidade. A gente diz, não, nós somos muito unidos. Nossa, minha igreja é muito unida. Você não vê que a gente sempre está junto? Não, vocês têm afinidade, vocês não têm unidade. Alessandra, como que você fala isso? Eu vou te deixar só uma pergunta e você mesmo vai responder. Começou o cortador de grama. E você mesmo vai responder. Nas suas festas que você faz na sua casa, tá? Porque você diz que você é uma pessoa de unidade. Quem são as pessoas que vão na sua casa? Todas as pessoas que vão na sua festa, elas têm alguma coisa com a sua história, ela fala igual a você, se veste igual a você, é? São pessoas que conheceram você há muito tempo? São. Então eu lamento lhe dizer, ali não é unidade, ali é afinidade. E é joia, é bom. É bom ter comunhão. Mas não é afinidade, não é unidade, é afinidade. Agora, se você me responder que a tua concepção de vida é uma concepção de inclusão, onde você sempre está pondo alguém, poxa, a vida não é igual eu, mas eu estou pondo junto, e não para ser influenciado, mas para influenciar. E muitas vezes não é nem para influenciar nada, é respeitar. Às vezes, gente, não é uma coisa que é pecado. Por exemplo, eu sou muito expressiva para falar. Você já viu, eu falo assim, eu dou risada e eu sou muito assim. Só que eu tenho pessoas, vamos dizer, a Damares, que eu sempre vou usar ela, tá? A Damares, ela é mais quietinha. Agora, porque ela anda comigo, eu tenho que transformar ela? Não, você tem que ser igual eu. Não. O jeitinho dela tá me aperfeiçoando, porque eu olho e falo assim, poxa vida, essas coisas eu não tenho, eu preciso ter. Então a unidade, gente, ela inclui. Então você mesmo vai responder para você, e se de repente a resposta for assim, Senhor, eu nunca tive unidade, eu tenho afinidade, tá na hora de mudar isso. Tá na hora de mudar. A oração sacerdotal, ela fala sobre a unidade. E ela aponta isso, ela diz, a glória que tu me deu, eu dei para eles, para que eles sejam um. Então, assim, a unção, a autoridade, o propósito de Deus é a unidade onde sempre vai caber mais um, onde nós, olha, não dá tempo, mas se eu fosse falar aqui sobre unidade, a gente consegue ter unidade desde lá do começo da palavra de Deus, não vai dar tempo, mas existe um texto que eu gosto muito, marca aí, depois você assiste a live e lê todos esses textos, tá? Juízes, capítulo 4, capítulo 5. E você sabe que o capítulo 4 vai falar de Débora, tal, a primeira mulher juíza, uma mulher notável. Mas se você continuar lendo capítulo 4, o finalzinho do 4, depois você entrar no cântico do capítulo 5, você vai ver que vai aparecer uma mulher chamada Jael. Jael é totalmente diferente de Débora. Débora é uma mulher pública, Jael é uma mulher anônima. Débora é uma mulher que... ela é profetisa, ela é uma mulher extremamente determinada. Jael é uma mulher que ela era uma nômade, tá? Débora é uma mulher que tem uma casa fixa, morava debaixo da palmeira. Jael não, Jael vivia mudando, já diz o nome, ela era uma nômade. Mas havia unidade. Débora traz Jael para a história dela. Quando Jael, lá no anonimato, mata o comandante do exército cananeu por nome de Cícera. Foi uma vitória anônima. Ninguém ia saber, mas quando Débora sabe, Débora traz. Débora inclui. A mulher é diferente. Ela podia deixar, não, fica para lá, você não é igual. Mas ela inclui, isso me fala de unidade.
Unidade. Unidade a gente consegue andar junto, unidade traz para perto. Gente, há muitos aspectos da unidade. Quando nós vamos lá no livro de Coríntios, eu não sei se é primeiro ou segundo, eu já falei para vocês que eu tenho uma dificuldade muito grande. 1 Coríntios, capítulo 12, e a partir do versículo 12 também, Paulo fala sobre o que é unidade. E o que ele fala da unidade? Unidade é respeito, não é? Quando ele diz aqui o que, olha, uma abelha, tá? Quando ele diz aqui, antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. O que ele diz mais aqui? Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Aí ele diz assim, todo mundo é igual? Não, mas todo mundo tem lugar. Unidade é isso. Unidade, gente, é trazer para perto. Unidade é saber respeitar as diferenças. Unidade é entender que nem todo mundo vai ser braço, perna. Mas tem que trazer para perto. Unidade é isso, unidade não exclui. E a oração sacerdotal de Jesus é isso. Jesus está dizendo assim, eu dei a glória para eles, para que eles fossem um. Foi para isso que eu dei a glória. Foi para isso que eu dei a glória. Exato, a Márcia está dizendo, temos que ter unidade até dentro do nosso lar com filhos, marido, porque cada um tem uma personalidade. Exato. O conceito de unidade se aplica em tudo. O conceito de unidade se aplica em todo lugar. E a Bíblia fala que é por causa da unidade que o povo vai entender quem é Jesus. Às vezes, a ótica que as pessoas têm do Evangelho está comprometida. Não é por causa do diabo, é por causa de nós. A gente sempre diz assim, não, o diabo. O diabo usa alguém. E às vezes ele está usando nós. Não é? Jesus disse isso. Eles vão me conhecer por causa da unidade. Eles vão entender quem eu sou por causa da unidade. Então que nesta manhã a gente compreenda todos esses princípios da oração sacerdotal. O foco do Senhor não é nos tirar do lugar de dificuldade. Não peço que os tire do mundo. Mas é nos dar legitimidade para vencer. O foco de Jesus não é nos santificar pelos dogmas de uma igreja, mas pela palavra. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Ok? As regras da igreja você respeita porque você é obediente, tem que respeitar. Mas não é isso. Tá? Tudo aquilo que é uma regra, mas não está na palavra de Deus, é religião. E a gente respeita porque quando a gente entrou numa fábrica que o uniforme é cinza e você odeia cinza, você bota cinza porque você trabalha naquela fábrica. Mas isso não é sinal, tá? Jesus diz, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Bom? O que Jesus olha? Jesus diz também que você entenda o propósito, para o que você nasceu. Jesus orava lá antes de nós termos nascido. E Jesus dizia o quê? Jesus dizia o quê? Olha, que eles entendam que eu enviei eles. Nem nasceu, mas já enviei. Nem nasceu, mas já tem propósito. E que vocês entendam o conceito da unidade. E foi o mais forte de todos. A unidade aperfeiçoa, a unidade traz o nome de Cristo, realmente é glorificado. A unidade nos aperfeiçoa. A unidade faz entender o propósito da nossa caminhada. E que você entenda isso. Fique com isso na sua cabeça. Não deixe isso sair, não. Escreve até aí. Eu vivo afinidade ou eu vivo unidade? Eu vivo afinidade ou é unidade? Eu ando com todo mundo, eu sou mega popular porque todo mundo é igual a mim? Ou será que nesse grupo que você anda, você vai pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, você roda o mundo? Caberia alguém que não é igual a você? Se a tua resposta for não caberia, talvez você precise rever o conceito de unidade. Lá no louvor que você rege, lá na tua igreja, lá, você é líder do louvor lá, você botou só seus amigos para cantar. É todo mundo teu amigo. Todo mundo. Aí você diz, não, mas o ministério de louvor tem uma unidade. Não, vocês têm afinidade. Porque no dia que entrar alguém que não for tão igual você vai arrancar de lá. Ah, não, você não está entendendo. Andarão dois juntos se não estiver de acordo? Bom, eu não consigo entender muito esse princípio, tá? Eu acho que
Andarão dois juntos quando estiver de acordo, quando o quê? Quando alguém não cede. A unidade me leva a ceder também. Ok? Ceder. Pedro andou com Jesus. Tá? Então que você entenda isso, gente. Você entenda isso. Sabe, eu observo muita coisa. As pessoas acham assim, ela é muito tontinha. Sou não. Sou mais esperto do que você possa imaginar. Deus nos chamou para ter unidade. E às vezes a gente está pensando assim, é verdade, tá vendo? Porque todo mundo me exclui. Aí eu vou fazer uma pergunta para você. Se amanhã Deus te honrar, se amanhã Deus te colocar num lugar de destaque, você vai dar lugar para o diferente, fazer parte do lugar que Deus te deu ou não? Ah, não, Alessandra, não, porque se Deus... Eu só quero, gente... Irmão, a maior qualidade de alguém que entende unidade é o discipulado. Quem entende unidade entende duas coisas, entende respeito e discipulado. Ele entende respeito porque ele entende que existe história, existe cultura. Por exemplo, eu tenho uma cultura, eu sou neta de espanhóis, filha de uma nordestina. Você imagina uma mulher que ela vem de uma descendência de espanhóis com nordestinos. Gente, eu sou muito intensa. Eu sou de falar, eu sou de ir pra cima. Isso é a minha constituição. Eu não sou aquela mulher, vida, assim, não. Eu tô chorando aqui agora, amanhã eu já tô de pé e vamos que vamos. A minha mente, ela é muito criativa, entendeu? Pra mim não existe isso, isso aqui não vai dar, não. Eu sou daquela ideologia, eu prefiro me arrepender de ter tentado do que não ter tentado. Então eu sou assim. Mas eu entendo que tem muita gente que entra na minha vida que não é assim. E o que eu vou fazer? Eu vou te mudar? Não. O respeito me faz entender a cultura de cada um. O discipulado. Porque na unidade tem discipulado. O discipulado é diferente. Então existe coisas que eu não vou mudar, porque faz parte da cultura da pessoa. Bom dia, Gisélia. Faz parte da cultura, faz parte da história de vida. Agora existem outras coisas que pode ser mudada. Como? Com a imposição, não com o discipulado. Aí a gente vai lá com Paulo e Timóteo. Paulo e Timóteo, dois homens diferentes, mas tinha o que? Unidade. E o que Paulo faz? Existem coisas que Paulo não vai mudar de Timóteo. Faz parte da construção cultural dele, da construção de vida. Mas outras coisas faz. O que ele faz? Ele discipula. Ele não diz assim, não quero Paulo, não. Imagina, eu tô acostumado com Silas, que vai. Eu tô acostumado com Barnabé, que é pau pra toda obra. Tô acostumado com Priscila e Áquila, que são determinados. Agora esse menino aí inseguro, esse menino aí todo dodói, tem problema de estômago, toda hora eu tenho que ficar falando para ele, olha, não despreze o dom, olha, não sei o que lá. Não. Paulo diz, vem para cá, unidade, tem lugar para você, eu vou te discipular. Então que a gente compreenda esses conceitos, tá? E que você responda para você mesmo, você vive afinidade ou vive unidade? Afinidade vai te dar uma vida legal, de comunhão. Você sempre vai ter um passeio para ir, sempre vai estar rodeado de pessoas. Mas talvez você não viva o seu propósito. Unidade não. Unidade vai ter muitos desafios, vai ter muita renúncia, vai ter que ter muito discipulado, mas com certeza você vai viver o propósito de Deus. Que essa palavra fique no seu coração. Terminamos hoje ou com um balde de água fria para alguns, ou com uma chave de ouro. Mas, gente, isso aqui é o princípio para você viver o propósito de Deus. Tudo que você viu ao longo dos 40 dias, você só vai viver se você entender isso. Você percebeu que essa oração não nasceu no coração de um homem qualquer, nasceu no coração de Jesus. E você percebeu que Jesus não orava pelos discípulos só, orava por todos nós. Então, aprenda isso, viva isso. E eu quero dizer, para terminar, para a gente orar, não aprenda só para dizer assim... É verdade, porque fazem isso comigo. Aprenda para dizer, eu quero fazer a diferença. Às vezes, Deus nos coloca em lugares que a gente pode abençoar tanta gente, a gente não abençoa. Às vezes, Deus nos dá honra tão grande, mas a gente só quer andar com o povo da elite. Gente, inclua a gente. Traz, vem pra cá, vem, eu quero te ensinar. Puxa vida, não, traz. Unidade, promova a unidade. Sabe, às vezes tem gente que tem costume de fazer festa, né, nas casas. Eu não tenho muito esse hábito, não é nem por nada.
eu não sou uma mulher mega organizada, tá? Eu sou a mulher dos livros, tá? Mas de repente você tem, vamos fazer um teste, né? Olha, eu pensei que ele tinha desistido, mas voltou. Vamos fazer um exercício. Começa a pôr algumas pessoas, começa a promover unidade, começa a transformar essa afinidade em unidade, e aí Deus ele vai começar a agir. Começa a entender que não dá para fazer uma festa só com braços. Você precisa pôr mãos. Amém, Lu, vai com Deus, que o Senhor abençoe. Eu vou responder sua mensagem lá no direct, tá bom? Coloca mãos também, coloca dedos, coloca pés. Talvez as coisas aí tá tão, sabe, tá até chata. Porque você só se relaciona com braços. Você tá precisando se relacionar com pernas, com pés, com dedos, tá bom? E vivermos a unidade. Vamos orar, agradecendo ao Senhor. Vamos entregar nas mãos do Senhor esses 40 dias. E já com o coração acelerado para começarmos segunda-feira. Hoje a gente falou só um pouquinho de Jesus, né? Você viu quanta coisa boa que ele tem para nos ensinar? Gente, falar de Jesus é mudar caráter, falar de Jesus é olhar. Se você perguntar para mim, Alessandra, você vive unidade ou afinidade? Eu acho que eu já vivi muito mais afinidade. Hoje eu estou começando a viver o conceito de unidade. Estou começando, tá? Então eu não penso você que eu estou aqui falando, não, eu estou começando. Essa palavra me confronta muito. Quando eu medito, ela me confronta. Então, amém, Sandra. Olha, eu vou falar, a Sandra está falando assim, uma mulher dos livros, que divide sua sabedoria. Gente, eu gosto muito de ler. E eu acho que isso, você não pode ser uma represa, né? Tudo que você aprende, você tem que passar, tá bom? Existem alguns desafios que eu tenho que vencer. Se você pensa que eu não tenho desafios, engano seu. Eu tenho muitos desafios. Eu também tenho temores, eu também tenho medos. Eu também tenho hora que eu sou um Timóteo, tá? E eu sempre preciso de um Paulo que me dê um up, tá? E vamos orar, agradecendo ao Senhor, entregando. Irmão, pra mim, essa live foi uma das principais, tá? Não adianta eu receber. Eu tenho que saber manter. O segredo não é receber, irmão, é manter. Você só mantém com esses princípios. Tem gente que recebe muito, mas não mantém nada. Por quê? Porque não tem princípio. Veja bem um princípio. Eu quero glória. Ele te dá glória, mas você não entende nem para que serve a glória. Tá? Você nem entende para que serve a glória. Você acha que a glória é para você. E aí Jesus vem e diz, não, a glória é para que você seja um. A glória, ela tem como... Não, eu faço assim porque eu tô debaixo de uma árvore que dá pera, tá? Muita pera. E tem muita pera que caiu no chão, né? Dá muita pera. E aí, ajuntou muita abelha. Então eu tenho que ficar batendo aqui para as abelhas saírem, tá? Então vamos orar. Vamos orar e glória a Deus por isso, tá bom? Segunda-feira começamos o devocional, amém, sobre Jesus, 3 vezes por semana, segunda, quarta e sábado, o mesmo horário, 7h15 da manhã, horário Canadá, 8h15, horário Brasil. Vamos passear pela vida de Jesus, compreender os seus ensinos, seus relacionamentos familiares, seus relacionamentos com pessoas, seu relacionamento com os fariseus, com o sinédrio, suas necessidades, seus anseios como homem. Vamos falar de Jesus em todos os aspectos, vamos aprender, vamos falar desde o seu nascimento até a sua ascensão ao céu. E será poderosíssimo. E para você aqui do Canadá, tá? Você que tá aqui no canal. Sexta-feira, 9h da noite, 75 Colville, teremos uma grande vigília, tá? Ela começa às 9, ela vai, é uma mini vigília, né? Não é como nós temos no Brasil. Começa às 9 da noite, ela vai até no máximo 00:30, por aí, tá bom? Será uma vigília poderosa. E estaremos ministrando a palavra de Deus. Estamos aqui já em oração, orando, estudando, lendo, clamando para o Senhor. E sei que será um tempo precioso. Então, se você está aqui no Canadá, lhe convido a estar ali. Ah, mas eu não sou da igreja. Não, irmão, a gente não precisa da igreja, não. Não estou te convidando para você mudar de igreja. Estou te convidando para você ir orar, falar com Jesus, amém? Ah, não, mas aqui na sua igreja as coisas são diferentes. Irmão, santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade, a tua bússola é a palavra. Se você vê qualquer coisa na minha igreja que você não gosta, fora da palavra, meu filho, deixa lá, tá? A nossa regra de vida é a palavra.
Márcia, eu acredito que vai ser transmitida a vigília, tá? Eu acredito que vai ser, tá bom? E aí eu mando para vocês, tá? Que Deus abençoe sua vida. Então você do Canadá já está convidado, você é meu convidado para estar lá, tá bom? E não tenho nada não, mas Jesus tem um ministério de louvor poderoso, não só eu não, tá? Tem um ministério de louvor, vai ter muito louvor, vai ter orações, gente, o ministério de intercessão da igreja vai estar lá todos, então eles vão estar levantando vários clamores, os pastores estarão lá, vai ser poderoso, tá bom? Que Deus abençoe, glória a Deus, e eu não estou me despedindo não, só estou falando, estamos fechando esse ciclo para abrir um novo segunda-feira. Bom, vamos orar. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, nesse momento nós estamos diante da Tua presença e eu quero Te louvar, Te agradecer por esse tempo tão precioso. Deus, como nós aprendemos, quando Tu falou, Jesus, eu entrego nas Tuas mãos esses 40 dias, eu entrego. Teve gente, Senhor, que fez o propósito, foi os 40, teve gente que tinha os 20, mas não importa. Senhor, o nosso objetivo, Senhor, era que essa palavra fosse, Senhor, semeada e que nos compreendêssemos a grandiosidade do altar da oração. Senhor, eu Te louvo por esta manhã, porque o Senhor nos mostrou que Jesus também tinha um altar de oração. E a palavra hoje veio nos mostrar a legitimidade com a qual Jesus orava. Senhor, ajuda-nos, fomos alvo, Senhor, objeto dessa oração de Jesus. Então precisamos, Senhor, corresponder. Papai, que vivamos estas verdades, porque é isso que nos levará a uma vida plena em Deus. Pai, eu não quero ter afinidade apenas, eu quero ter unidade. Eu não quero viver o amor filéu, Senhor, eu quero viver também o ágape, e eu não vou conseguir sem o Senhor. Então, Pai, ajuda-me a entender, o Senhor me capacita com essa glória, ajuda-me, Senhor, usar essa glória da maneira como deve ser, a glória para ser um, e essa unidade vai me aperfeiçoar. Eu oro por cada irmã, por cada irmão que esteve aqui, pelas causas, mulheres, Senhor, com filhos afastados, casamentos destruídos, Senhor amado, vidas com ministérios, Senhor, meu Pai amado, marcado, Senhor, comprometidos, Senhor, que Tu venhas, Senhor, vidas que estão enfermas, que Tu venhas e cure, Senhor, transforme, faz um milagre. Nós clamamos, ó Pai, nós pedimos, é o Senhor que, Senhor amado, rege todas as coisas. Pai, este, Senhor, é o vínculo da perfeição, amor, a unidade, e eu clamo, Senhor, traz, ó Deus, muda as nossas vidas, em nome de Jesus. Eu Te agradeço, recebe esses 40 dias e já prepara o nosso coração para os 24 dias que virão. Senhor, que haja ensinos do céu, que haja ensino, Senhor. A palavra de hoje, ela me confrontou. A palavra de hoje mexeu comigo. Porque, Senhor, eu não consigo, às vezes, entender para que tem a glória. Senhor, nós pentecostais acreditamos que a glória que o Senhor nos dá, Senhor, elas são para manifestações externas. Quando na verdade, Senhor, o princípio dela é nos transformar internamente. Senhor, nos ajuda a viver isso. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe sua vida. Dia de bênção, dia de vitória. Durante esses dias eu vou mandar uns videozinhos curtinhos de rios, tá bom? E vamos falar um pouquinho. Vou mandar um riozinho sobre um novo devocional. Compartilha com seus amigos. E vamos sentar na mesa para aprender com Jesus. Beijo muito grande, a paz do Senhor, um dia de vitória. Fique com Deus. Amém? Encontro segunda-feira. A paz do Senhor.